Queridos, feliz ano novo. Eu tenho certeza que essa foi a palavra que você mais ouviu e que você mais disse nessa última semana. Nós queremos desejar feliz ano novo. E pensando a respeito desse ano que pode ser feliz, eu queria visitar um texto muito precioso, que é o primeiro sermão de Jesus, quando ele percebe que há uma multidão que queria ouvi-lo. E ele fala não de um ano feliz, mas ele fala de uma vida feliz, que ele chama de uma vida bem-aventurada, ou de uma vida abençoada. E eu queria nessa noite vocalizar, de alguma forma amplificar as palavras de Jesus, que o seu coração esteja aberto para receber a boa semente do Evangelho, que o seu ano seja feliz. Eu me lembro do Jô Soares, né? Alguém perguntou para o Jô: você é feliz? E ele, naquele humor, disse: às vezes, né? Porque a felicidade talvez não esteja relacionada a onde chegamos, muito mais como vamos e com quem vamos. E Jesus nos convida a olhar para o nosso coração, falando de uma vida bem-aventurada, de uma vida mais que feliz, ou de uma vida abençoada. E eu queria nesse primeiro domingo visitar com você o primeiro sermão, a primeira palavra de Jesus para abençoar o seu ano, os seus sonhos, o seu projeto de vida para esse ano que se inicia. O texto que iremos ler, São Mateus capítulo 5, o sermão do monte. O Gandhi vai dizer que se todos os textos sagrados se perderem e o sermão da montanha for preservado, pouca coisa se perdeu, tamanha a preciosidade desse texto. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Os discípulos sempre se aproximam de Jesus. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurado, feliz, abençoado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós encerramos no verso 13. Vocês, aqueles que querem me seguir, os discípulos de Jesus, são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, insosso, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Misericórdia. Eu queria te convidar a decidir nessa noite a ter um ano, uma vida abençoada. Nós estamos numa campanha de oração, projeto de vida, que tem como tema vida abundante, uma vida satisfeita. A Bíblia fala muito pouco de uma vida feliz, mas fala de uma vida com contentamento, que diante das nossas circunstâncias, quais são os conteúdos que o nosso coração acessa, quais são as experiências que nos fazem olhar aquilo que nos circunda. E Jesus começa esse sermão dizendo que esse ano que se inicia, esse novo ciclo que se inicia, esse ano abençoado, antes de qualquer coisa começa comigo mesmo. Vejam o que Jesus diz nos versos de número 3 e 4. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, irmãos,
Mas quem aqui quer ser pobre e quem aqui quer chorar, irmãos? Ninguém. Ninguém quer ser pobre e ninguém quer sofrer, irmãos. O que Jesus está dizendo então? Ele nos convida para sermos sadomasoquistas, para termos prazer no sofrimento. Eu tenho a impressão que não, queridos. Quando essa versão diz pobre de espírito, ele está dizendo muito mais a um coração ensinável. Talvez a versão mais acabada do original seja o seguinte: olha, tenha um coração humilde, tenha um coração disposto a ouvir, tenha um coração, uma vida ensinável, uma vida tratável. O ano abençoado começa, irmãos, quando nós olhamos para o nosso próprio coração. Com muita frequência, irmãos, algumas irmãs me procuram dizendo: converse com meu marido, nosso casamento está assim, a relação com os filhos está assim, a nossa vida financeira está assado. E com muita dificuldade a gente consegue conversar com ele, e ele fala assim: pastor, está tudo perfeito, meu casamento está perfeito, a minha relação com os filhos está perfeita, o meu trabalho está legal. Alguém disse que a irmã, depois de muito insistir, conseguiu agendar o terapeuta para o marido, né? E o marido foi lá, sentou no divã, e o terapeuta disse: olha, é o nosso primeiro encontro, vamos começar do início? Ele falou: tá bem. Quando eu criei os céus e a terra era vazia e sem forma. Às vezes nós nos tornamos pessoas não ensináveis, não tratáveis, não pastoreáveis. Nós sequer reconhecemos a possibilidade de estar errado, irmãos. Nós sequer consideramos a possibilidade de estar errado. Jesus está dizendo: olha, para que esse ano comece bem, seja alguém tratável, tenha um coração pobre de espírito, chore, não reprima as suas emoções. Esse choro, querido, é um choro de luto. A tradução desse choro é um choro que a nossa alma geme. Esse é um choro do arrependimento, que nós reconhecemos que precisamos de Deus. Eu tive essa semana num velório de um amigo de 40 anos, irmãos. E durante a madrugada ali eu orava ao Senhor e buscava uma palavra, um consolo. Para além daqueles consolos baratos, irmãos, 2 criancinhas, é muito fácil a gente dizer para os filhos que Deus quis levar. Você já imaginou, irmão, no coração de uma criança que está sepultando o seu pai, a palavra de que Deus quis levar? Por que Deus quis levar o meu pai? Para além desses consolos baratos, o Espírito Santo me trouxe um verso que eu nem lembrava onde estava, dizendo: ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Do nosso nascimento à nossa morte, irmão, nós temos um hiato, um intervalo, um presente, uma dádiva divina chamada vida, que nós precisamos fazer valer a pena, irmãos. Você está começando mais um ano, e eu sei que você tem projetos para adquirir, para viajar, eu também os tenho, mas o chamado de Jesus é para que a gente tenha vida, e tenha vida à abundância, para que a gente sejam pessoas tratáveis. Não há nenhuma virtude no choro, irmãos, necessariamente. Se houvesse, a Bíblia não diria que haverá no inferno choro e ranger de dentes. Esse choro é um choro que reconhece a dependência do Senhor. Um dos meus filhos chorou hoje de manhã porque tinha que acordar, irmãos, para vir para a igreja. Eu tenho a impressão que Jesus não está dizendo desse choro, das nossas banalidades, do time que perde, do nosso candidato que é derrotado. Não, irmãos, Jesus está dizendo de um coração tratável, de um coração humilde, humus, terra molhada. É aquela terra fértil, onde a planta prospera, onde dá frutos. É o mesmo radical de humor, irmãos. Encarar a vida com humor, com alegria. Jesus está dizendo que essa vida abençoada começa em meu coração. Alguns dias atrás eu estava muito aborrecido com a minha esposa. Eu achava que era com ela. Saí para trabalhar, irmãos, cara fechada. Chegando do meu trabalho, eu não sei se eu dei uma resposta atravessada para alguém, mas a minha chefe virou para mim e disse: posso te dizer algo? Eu falei: claro que pode, doutora. Ela falou: você por vezes é arrogante.
Irmãos, aquilo me ofendeu profundamente, mas eu percebi que era Deus usando aquela pessoa. E eu lembrei, pastor Marcos, não da história da pipoca, que é tradicional, mas o que vem antes ou depois da pipoca. 3 palavrinhas, as quais nós não podemos esquecer: errei, eu te amo e me perdoa. Sabe, querido, não existe disciplina de humildade no seminário. Nós não aprendemos a ser humilde. O pastor Júnior brincava que escreveu um livro, né? Os 10 passos para a humildade. Quem é humilde, irmãos, não sai alardeando que é humilde. E naquela hora eu percebi que aquela pessoa estava sendo usada por Deus para tratar uma questão na minha casa. E eu mais que rapidamente mandei uma mensagem para minha esposa dizendo: te amo, errei e me perdoe. Você tem um coração tratável, querido. Você é acessível às pessoas que te amam. Você é acessível às pessoas que te querem bem. Jesus diz que essa vida abençoada, essa vida bem-aventurada, mais que feliz, começa em nós. Sabe, querido, chega uma hora que nós precisamos deixar de culpar os outros. Nós precisamos deixar a síndrome de Adão: foi a mulher que tu me deste. Nós precisamos deixar de culpar as circunstâncias, a família que eu tive, a criação que eu tive. E nós precisamos assumir a liderança da nossa vida. Às vezes eu observo algumas pessoas que sempre acham culpados, irmãos, e não tendo mais ninguém, ele põe a culpa no diabo. E às vezes eu imagino, irmãos, que o diabo está no inferno, ele olha assim e fala: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso aí não, mas já que está dando certo, prossiga. Uma vida abençoada, um ano abençoado, começa no seu coração, para além das circunstâncias, irmãos. No final, eu quero ler com você a versão desse texto na Bíblia, a Mensagem. O verso 8 é poderosíssimo. Vamos avançar. Os versos números 5 e 6. Jesus nos diz que, além de olhar para o nosso coração, para buscarmos um coração humilde, tratável, ensinável, nós precisamos entender que existem circunstâncias, que nós precisamos enfrentar o pecado, que tão de perto nos arrodeia, irmãos. Veja o que diz verso 5 e verso 6. Bem-aventurado, feliz, abençoado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, feliz, abençoado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós temos uma visão equivocada, irmãos, do que significa ser manso. Me desculpe a expressão, irmãos, mas quando nós falamos de manso, nós lembramos sempre do corno manso, aquele que é o último a saber, o bobo da corte, sabe, aquele que todo mundo sabe, mas ele não se liga. E eu tenho a impressão que não é dessa mansidão, não é desse homem manso, e não é dessa mulher mansa que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui de um animal que é domesticado, de um animal que tem força, mas ele não usa essa força para machucar e ferir o outro. Você deve se lembrar, irmãos, a Bíblia diz que o homem mais manso que pisou na terra era Moisés. Moisés era um homem manso, mas lembre-se que quando ele sobe para o monte e ele desce de lá, quando ele desce, ele vê o que, irmãos? Um bezerro de ouro, e as pessoas adorando e celebrando aquele bezerro de ouro. Aquele homem manso, irmãos, quebra tudo, quebra as tábuas da lei, manda derreter o ouro e vira para o seu irmão Arão e diz: cara, o que você está fazendo? Você está louco? Veja, irmãos, perceba, mansidão não significa ser fraco. Mansidão não significa ser café com leite. Mansidão significa não deixar que o ódio nos mova. Esse homem manso, irmãos, a determinada altura os seus irmãos começam a conspirar contra ele. Miriam e Arão começam a dizer assim: quem ele acha que é? Nós também conhecemos a Deus. Quem ele pensa que é? Ele acha que Deus é o Deus dele só? Irmãos, Deus fica irado com esse coração de Miriam e Arão. Chama Moisés, mete uma lepra na Miriam. Sabe o que Moisés faz, irmãos? Moisés começa a orar, diz: Senhor, perdoa eles. O manso é aquele que não é dirigido pelo ódio, irmãos. Não é o bobo da corte, mas é aquele que consegue olhar e perdoar, irmãos.
Um domador de cavalos diz que um dos desafios ao selar o cavalo é que ele infla os seus pulmões. E na hora que o cavaleiro sobe, ele retrai e a sela solta. Aquele cavalo que poderia dar um coice, ele é inteligente e ele prefere usar uma estratégia de dizer: olha, vocês não vão me dirigir, mas ele não sai dando coice. Eu me lembro do apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, irmãos, e Paulo diz: quem é você? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo. E duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ele está dizendo assim: Paulo, você está sendo um cavalo indomável, para de resistir, Paulo, seja manso. O aguilhão era um instrumento, irmãos, que era utilizado para guiar o cavalo, o boi. Até quando, Paulo, você vai se debater contra esse instrumento que te machuca? O texto continua dizendo, irmãos, que bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O mundo não é justo, irmãos. Não é o Supremo que vai nos trazer justiça, não é o governo de turno, não é o próximo, não é o que antecedeu. Jesus não está dizendo dessa justiça. Jesus está dizendo da nossa justiça quando ninguém está olhando. Fome e sede são necessidades diárias, irmãos, e o nosso compromisso com a justiça deve ser cotidiano, irmãos. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Os judeus estavam acostumados, irmãos, a pensar que a justiça era uma cerimônia de lavar os pés, de lavar as mãos, de comer no sábado, ou fazer coisas em lugares com pessoas. Veja, Jesus não está dizendo dessa justiça de estarmos aqui, irmãos, mas de uma vida justa. Algum tempo atrás, foi inaugurado lá perto da minha casa uma praça, irmãos. Uma pracinha, com um parque, uns brinquedos, tudo muito bacana. Houve festa, cerimônia, o prefeito, vereadores, autoridades. Eu tive lá, irmãos, um lugar muito gostoso. E na segunda-feira, quando eu fazia uma caminhada, tinha um grupo de operários retirando o parquinho de lá, irmãos. Eu achei tudo aquilo muito estranho. E eu me aproximei e falei: cara, o que está acontecendo? Ele falou: não, nós vamos inaugurar agora uma praça lá na Vila São Pedro, Vila Vargas, eu não me lembro qual era a vila, mas era um distrito da cidade, e esse parquinho está indo para lá. Eu falei: como é que é? Ele falou: esse mesmo parquinho que foi inaugurado aqui vai para lá? Ele falou: irmãos, eu fui tomado por uma indignação, e eu conheci o secretário de serviços urbanos, pastor, era um irmão, e eu fui até ele, falei: querido, você não me conhece, eu estava lá na inauguração, mas os caras estão tirando o parquinho, o mesmo parquinho lá do nosso bairro, vai inaugurar outra obra lá na Vila São Pedro. Ele falou: você está brincando? Eu falei: não estou brincando. Pegou o telefone, irmãos, ligou, não sei para quem, e falou: escuta, está acontecendo isso. E alguém falou sim. Ele falou: pode parar agora. Irmãos, nós não podemos olhar para essas pequenas corrupções e achar que isso não tem nada a ver conosco. Nós não podemos nos contentar se o nosso posto de saúde não funciona. Isso tem a ver com você. Sabe por quê, querido? Jesus continua dizendo que nós somos o sal e que nós somos a luz, que não se esconde uma cidade edificada sobre os montes, e nem se joga a lamparina debaixo da cama. As injustiças têm a ver conosco, querido. Se como igreja nós não somos parte da solução, nós seremos parte do problema. Pecados estruturais, irmãos. Não se contente com a injustiça, querido. Não se contente com a injustiça. Nós não podemos naturalizar uma criança no semáforo pedindo esmola, irmãos. Não podemos naturalizar uma criança que bate na nossa casa pedindo comida. Isso não é da natureza, isso não é criação de Deus, irmãos. Enfrente o pecado. Alguns anos atrás, o nosso bairro ficou muito movimentado. Foram criados loteamentos
na nossa região e passava muito carro. E conversando com meu sogro, com algumas pessoas da minha família, eles disseram assim: está muito perigoso para as crianças ficarem aqui. E alguém disse assim: alguém tem que fazer alguma coisa. E aquela palavra entrou assim: alguém tem que fazer alguma coisa. E eu falei: esse alguém talvez possa ser eu. E eu sentei no computador, redigi, irmãos, um abaixo-assinado, um ofício, não sei o nome daquele documento. Eu disse assim: nós, moradores do Parque do Lago, precisamos que as nossas ruas sejam sinalizadas, que as guias sejam pintadas, porque o movimento, irmãos, a Mariana não era nem chefe da Getran, irmãos, eu não conhecia ninguém lá. Em 15 dias, irmãos, o nosso bairro foi todo colocado placa, as guias foram sinalizadas. Percebe, queridos? Isso tem a ver conosco. Nós não podemos olhar para a circunstância e dizer assim: alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos enfrentar, querido, porque se o sal não salgar, Jesus disse que ele vai ficar na beira do caminho. Se o sal não der tempero à vida, ele se torna insosso. O Brasil, querido, é considerado o país mais injusto do mundo. Nós somos hoje a 9ª economia do mundo, e nós somos o país mais injusto do mundo. Nós temos as maiores riquezas, irmãos. Nós temos a maior fauna, a maior flora, a maior quantidade de água potável, e ainda nós temos milhões de pessoas que não têm janta hoje à noite. Isso não tem nada a ver conosco. Isso não tem nada a ver com a igreja. Enfrente o pecado, a injustiça. Jesus continua dizendo e nos convidando nos versos 7 e 8: feliz, bem-aventurado, abençoado os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Jesus está dizendo a um tipo de religiosidade, irmãos, que se preocupava com as mãos limpas, com os pés limpos, com as vasilhas limpas, mas talvez o coração estivesse tão sujo. Às vezes nós nos preocupamos, irmãos, com o nosso banheiro, com tanto zelo. Às vezes nós somos neuróticos com a organização da nossa casa, com a nossa escrivaninha, mas o mais importante é como está o nosso coração. Os limpos de coração. O convite de Jesus para esse ano que se inicia é que a gente caminhe com Ele, que a gente viva na misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão o que, irmãos? O que os misericordiosos alcançarão, irmãos? Misericórdia. O Papa Francisco tem um livro, e eu ganhei de uma irmã, com o título O Nome de Deus é Misericórdia. E ele conta a determinada altura que na Itália um professor deu uma atividade, uma tarefa de casa para os seus alunos. Ele contou a história do filho pródigo até a volta para casa. E a tarefa das crianças era terminar aquela história. O filho chega ao pai, pede tudo que tem, vai, faz tudo que tinha para fazer, e ele perde os amigos, perde tudo, e agora ele volta para casa, e a história acabava aí, e as crianças precisavam entregar na segunda-feira o final da história. E o final da história, irmãos, na sua maioria daquelas crianças foi assim: o pai pune severamente o filho, manda ele morar na senzala, porque não se esbanja o dinheiro da família. E esse seria o final da história se fosse a gente. Mas Jesus diz que o pai pródigo recebe o filho que havia esbanjado. O pai pródigo recebe o filho que disse: olha, eu queria que o senhor estivesse morto, mas já que o senhor não está, dá a minha parte. O pai recebe o filho, o abraça, não pergunta com quem ele esteve, o que ele fez, como ele gastou o dinheiro, coloca um anel nos seus dedos, coloca roupas limpas em cima dele, manda matar o novilho e diz o seguinte: nós vamos fazer festa, porque esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava morto e foi achado, foi perdoado. Queridos, caminhar com Deus é entender essa misericórdia.
Não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa quais foram os seus erros, essa misericórdia nos alcança. Isso tem a ver não conosco, mas com a graça, com o sacrifício de Jesus. E querido, se você não se perdoar, se você não alcançar esse perdão, essa caminhada será muito tortuosa. O pai perdoa. O pai perdoa o filho mais novo, perdoa o filho mais velho que ficou incomodado, perdoa o filho que saiu, que voltou, perdoa a filha que fez, que voltou. O pai perdoa. Amém, queridos? O pai perdoa. Comece esse ano entendendo que independente do que você fez, o pai perdoa. Não porque ele é bobo, mas porque ele te ama e ele quer ver você bem. Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Amém, queridos? O texto vai continuar e Jesus diz que as pessoas olharão para nós e dirão que nós somos filhos e filhas de Deus, né? Quando nós entendemos, nós somos alcançados por essa misericórdia, as pessoas olham e falam assim: tem alguma coisa diferente na sua vida, o que é que você tem para me contar, né? E fala assim: olha, com quem eu caminho, né? Caminhe com Deus, querido. Convido o Senhor para participar. E para encerrar, queridos, os versos 9 e 10. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Um ano abençoado começa conosco olhando para o nosso próprio coração. Um ano abençoado começa quando nós percebemos que existem pecados em nossa volta. Um ano abençoado, ele começa quando nós reconhecemos que precisamos caminhar com Jesus, com Deus. Mas um ano abençoado também começa quando nós decidimos caminhar com pessoas. Esses dias alguém escreveu uma frase que me incomodou e eu comecei a pensar a respeito dela. O pastor disse o seguinte, escreveu: se você não for capaz, me ouça, irmão, se você não for capaz de falar sobre os seus erros com o seu irmão, você pode estar certo de que você não será capaz de falar com Deus. Eu quero repetir, irmãos, soa estranho aos nossos ouvidos. Ouça, se você em 2024 não for capaz de falar sobre os seus erros com o seu irmão, pode estar certo de que você não será capaz de falar com Deus. Queridos, é estranho, mas eu me lembrei do apóstolo João, que diz que se nós falarmos, se nós anunciarmos que amamos a Deus, um Deus que nós não vemos, não tocamos, não abraçamos, e a gente não consegue amar o irmão que está ao nosso lado, com quem nós nos identificamos, com quem nós vemos o sofrimento, com quem nós nos identificamos na nossa luta cotidiana, nós somos mentirosos, irmãos. Se você diz que ama a Deus, que não vê, e você não consegue amar o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Que palavra! Ô pastor, primeiro culto do ano, você com uma lapada dessa. Deus quer que a gente viva bem, irmãos. Deus quer que a gente tenha vida e vida abundância, mas percebendo que amar a Deus é também amar o nosso irmão. É interessante, irmãos, como Deus trata algumas circunstâncias. Alguns dias atrás, o meu filho estava enfrentando uma dificuldade na escola com uma menina que colocava apelido nele, provocava, e a gente via orando com ele, tentando levá-lo a perdoar, a amar. E todo dia ele nos contava uma história. A gente percebeu que não era só com ele, era com toda a turma, mas que ele estava pessoalmente ofendido com algumas coisas. E nós oramos com ele e tiramos alguns dias de descanso, irmãos. Fomos para um lugar que é uns 300 quilômetros daqui, irmãos. E por algum motivo, chegando lá, nós começamos a conversar com ele sobre como é que estava a relação. E ele nos contou, né, do que estava acontecendo, que ele estava aborrecido. Tudo bem, chegamos lá, irmãos, empolgado com a piscina. Deixamos as nossas malas, fomos para a piscina. Na hora que ele coloca o pé na piscina, ele ouve assim:
Davi e Mateus. Adivinha quem estava lá, irmãos? 300 quilômetros daqui, irmãos. Sabe o que aconteceu, queridos, nesse final de semana? Eles brincaram o final de semana inteiro. Ela se machucou num brinquedo. Sabe quem estava perto para socorrer ela, irmãos? A Letícia. A Letícia correu lá, pegou o joelho dela e cuidou. E eu comecei a tirar foto. Falou, nossa, sogrona aí. Irmãos, olha como Deus age. E o Davi hoje não se queixa mais dela. O Davi aprendeu a amar ela do jeito que ela é. Percebe? Nós precisamos aprender a caminhar com pessoas que são diferentes da gente, que têm histórias diferentes da gente, que têm lutas, irmãos, diferentes das nossas. Jesus disse que os pacificadores serão bem-aventurados, querido. Mais do que nunca, o mundo precisa de pacificadores, irmãos. Pessoas que trabalham aqui com concorrência. É comum um ditado que nós temos que almoçar o nosso concorrente para que ele não nos jante. Que perversidade. Nós temos que aniquilar a nossa concorrência antes que ela nos aniquile. Esses são os valores do mundo, irmãos. Jesus diz que os pacificadores serão bem-aventurados. E eu me lembro, pastor, de uma história que o senhor nos contou um dia, de um irmão que foi para o retiro e voltou pedindo perdão para todo mundo, né? Mas ao pedir perdão, ele falava assim, rapaz, me perdoa, eu nunca gostei de você, você se veste mal, você mora mal. E ao pedir perdão, irmãos, ele ofendia as pessoas, e ele saiu arrebentando todo mundo. Me perdoa, cara, porque eu acho que você é burro pra caramba. Sabe, querido, o vômito, ele faz bem para quem vomita, mas para a pessoa que é vomitada, não costuma ser uma experiência muito agradável, não. Se você é do tipo de pessoa que diz assim, olha, o que eu tenho para falar, eu falo é na cara. Tome cuidado, queridos, tome cuidado, porque você corre o risco de ficar sozinho. Cuidado com a sua sinceridade, guarde a sua sinceridade para você. Não vomite ninguém não, irmão. As pessoas não são obrigadas a receber o seu vômito. Ainda que vomitar te faça bem, vomite no seu vaso. Seja um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que buscam a paz. Eu estou decidido, irmãos, a ser uma bênção esse ano nessa comunidade. Mas antes de ser uma bênção nessa comunidade, eu quero ser uma bênção na minha casa. O Davi sofria bullying, mas sabe qual é o pior bullying que nossos filhos podem sofrer, irmãos? É a nossa palavra. É uma palavra maldita. É uma palavra no momento de raiva em que um copo vira na mesa. Uma professora do 4º ano, irmãos, decidiu pedir que os filhos escrevessem para os pais na condição de anonimato. E eu quero compartilhar alguns dos conselhos que esses filhos deram para você, para que você entendam que o pior bullying que os nossos filhos podem sofrer é aquele que sai da nossa boca, como pai e como mãe. Me permita ler e destacar algum desses conselhos que certamente os nossos filhos diriam para nós. Tenha paciência comigo, irmãos, eu já estou terminando. Os filhos escrevendo aos pais: não fique sempre dando ordens. Se você quiser sugerir alguma coisa, ao invés de dar uma ordem, eu farei essa coisa prontamente. Papai, mamãe, não fique mudando de ideia sobre o que você quer que eu faça. Resolva e mantenha o que está resolvido. Papai, mamãe, cumpra as suas promessas, tanto as boas como as ruins. Se você prometer uma recompensa, deve concedê-la. Se você prometer me dar uma disciplina, deve aplicá-la. Uma criança do 4º ano, irmãos. Papai e mamãe, não me compare.
com outra pessoa, principalmente com o meu irmão ou minha irmã. Se você me considerar melhor ou mais inteligente, então alguém ficará ferido. Se você me considerar pior ou melhor, então eu serei aquele que ficarei ferido. Deixa que eu faça o máximo possível por mim mesmo. Essa é a maneira que eu aprendo. Se você fizer tudo por mim, nunca serei capaz de fazer alguma coisa por mim mesmo. Não corrija meus erros diante de outras pessoas. Diga-me como posso melhorar quando ninguém está por perto. Não grite comigo. Isso faz com que eu grite de volta, e eu não quero ser uma pessoa que fica gritando. Não conte mentiras na minha presença, e nunca me peça para que eu minta no seu lugar. Isso faz com que eu pense coisas ruins sobre você, e que o meu conceito sobre mim mesmo seja baixo, mesmo se eu estiver fazendo porque você pediu. Quando eu fizer alguma coisa errada, não tente fazer com que eu tenha que contar a você porque eu fiz isso. Às vezes, eu próprio não sei porque eu fiz. Estou encerrando, irmãos. Quando você estiver errado sobre alguma coisa, reconheça. Isso não vai mudar ou vai diminuir aquilo que penso sobre você. Simplesmente fará com que eu também reconheça quando eu estiver errado. E por fim, irmãos, trate-me da maneira com que você trata os seus amigos, e eu serei também o seu amigo. Decida ser uma bênção na sua casa, querido. Decida amar os seus filhos, e tenha certeza do que diz Jesus a respeito como as pessoas olharão para nós. Jesus dá um spoiler, irmão, do que vai acontecer. No verso de número 11 nós estamos encerrando. Vocês serão felizes por minha causa, porque vocês serão também insultados, perseguidos, e pessoas mentirão a respeito de vocês. Alegre-se, exulte, porque grande é a sua recompensa, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de você. Sabe, querido, se você não quer ser perseguido, se você não quer ser reconhecido como um discípulo, uma discípula de Jesus, continua compartilhando os mesmos vídeos, continua participando dos mesmos grupos de WhatsApp, continua se alimentando do mesmo lixo que a internet produz. Continua, irmãos. Mas se você quiser ser um seguidor de Jesus, se prepare, porque no primeiro erro as pessoas estarão apontando o dedo para você. Entenda que isso não tem a ver mais com você, mas tem a ver com Ele. Tem uma pessoa, irmãos, que caminhou conosco na comunidade há muito tempo atrás, e quando eu a encontro, ela sempre vinha perguntar de alguém, e eu percebi que ela não queria perguntar, ela queria fofocar sobre a vida de alguém que havia cometido algum erro. E no começo, irmãos, eu tentava pastoralmente acolher aquela demanda, mas eu percebi, irmãos, que se tratava tão somente de uma perseguição. Sabe por quê, queridos? Tem pessoas que se especializam em enxergar o cisco no olho do outro, mas tem muita dificuldade, irmãos, de ver a trave diante da sua cara. Tem pessoas religiosas que se especializam, como diz Jesus, em coar mosquito e engolir camelo, irmãos. E eu deixei de responder, irmãos. Quando essa pessoa vem, eu digo só: olhe por ela, porque não tem a ver comigo, irmãos. Embora ela projete, pastor, os erros das pessoas na comunidade. Se prepare, irmãos. Busque a paz, ore pela paz, trabalhe pela paz, mas tenha consciência de que você será perseguido e acusado. Eu quero encerrar, irmãos, lendo esses versos na tradução da Bíblia, a Mensagem. Eu encerro por aqui, irmãos. Essa é uma tradução muito preciosa e poderosa, libertadora. Diz a versão da Bíblia
a mensagem. Quando Jesus percebeu que o seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Ele solicitou aos que estavam aprendendo com ele que os acompanhassem. Obrigado, Otto. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar os seus companheiros de caminhada, suas companheiras de caminhada. E ele diz o seguinte: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo, um coração humilde, misericordioso. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam, choram por isso. Só assim vocês poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. É sempre numa experiência de dor profunda, irmãos, que nós experimentamos o abraço de Deus. Verso 5: abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim vocês verão como os orgulhosos e donos de tudo que não pode ser comprado. Não é a propaganda da Mastercard, irmãos. Tem coisas que não podem ser compradas. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Verso 7: abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Talvez você agora diga o seguinte no seu coração: eu precisei e não recebi. Mas você disse que precisava, irmãos? Você disse socorro para alguém? 8, perdão. Querido, olha que texto poderoso. Abençoados são vocês, felizes, que puseram em ordem o seu mundo interior. Meu coração, as minhas emoções, o meu choro, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Nós experimentamos Deus no nosso mundo interior, e a partir dessa experiência do novo nascimento é que nós vemos Deus nas coisas exteriores. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar e competir. O tal mercado, irmãos, mercado selvagem. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Verso 10: abençoados, felizes, bem-aventurados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição, e a perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos, caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para consolar aqueles que estão te perseguindo, mentindo e te agredindo, irmãos. Verso 12: alegre-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto, e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. O verso 13: permita-me dizer por que vocês estão aqui. Permita-me dizer porque você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Permita-me dizer: vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Amém? Sabe por que você está aqui? Porque você é o sal, o sabor divino que Deus colocou na terra. Mas se vocês perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Diga misericórdia, irmãos. Deus não te criou para ir para o lixo. Você pode ficar de pé? Eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Se eu pudesse resumir, torcer essa mensagem em alguns conselhos, irmãos, de Jesus para mim, que falou ao meu coração. Quanto a mim, eu quero ser humilde, irmãos. Eu quero ser ensinável. Eu quero ser tratável. Quanto ao pecado,
Eu só quero a justiça, irmãos. Nada mais, nada menos do que a justiça. Quanto a Deus, irmãos, mergulhe na sua misericórdia, mergulhe no seu amor. Ele nos perdoa. E quanto ao outro, querido, perdoe, perdoe, perdoe. Não carregue amargura nesse ano, ressentimento, ira, mágoa. Perdoe. Coloque a sua vida diante de Deus. O ano abençoado começa comigo, começa no meu coração, naquilo que é interior. Ainda que o pecado esteja ao nosso derredor, nos arrodeando, nos assediando, Jesus nos convida a caminhar com Ele, a mergulhar nessa misericórdia. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Talvez o Senhor trouxe algumas pessoas ao seu coração, as quais você precisa perdoar ou pedir perdão. Talvez essa caminhada de 2024 precise ir acertando algumas coisas no seu coração. Por isso nós estamos aqui. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Nós queremos começar o ano bem, por isso aqui estamos, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, que haja vida em nosso coração, que haja humus, que o nosso coração seja terra fértil. Por isso, Pai, talvez chorar seja o que precisamos, ó Deus, nesse tempo. Chorar, Pai, por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Chorar por pecados que nos alcançaram em nossa família. Chorar, ó Deus, pelos nossos erros. Nos dê um coração humilde, Pai, a qual o Senhor não rejeita. Pai, nós queremos ser justos, Pai. Nós entendemos que a caminhada com o Senhor não é moralista, mas uma caminhada de justiça e retidão, Pai. Por isso, alcança o nosso coração, Pai. Nós queremos, ó Deus, fazer o correto, mesmo quando ninguém está nos olhando, mesmo quando não estamos expostos nas redes, porque o Senhor nos olha, nos conhece, Pai. Queremos caminhar com o Senhor, Pai. Queremos mergulhar nessa misericórdia, nesse amor perdoador do Senhor, Pai. E queremos perdoar, ó Deus, aqueles que nos têm ofendido. Faz isso em nosso coração, Pai. E nós iremos, Pai, tributar, devolver, glorificar o Teu nome, mas também, ó Deus, salgar a terra, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a caminhar, a ter uma vida abençoada, Pai. Nós oramos assim, Pai, crendo no Teu favor e na Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu queria passar um vídeo de 2 minutos. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importamos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol e falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo,
amigo. Se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa persistir no olhar, se você não conseguir se casar. Desculpa aí, era só pra rimar. Tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na tua casa, vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus